em relação a isso. Quando ela me falou do tema, eu fiquei pensando o que dizer. Logicamente, tudo que o Espiritismo propõe, tudo que o Espiritismo traz, é para a valorização da vida. Mas para que o indivíduo, para que a pessoa entenda isso, nós precisamos tratar das questões que fazem exatamente o contrário, que nos impulsionam da desvalorização da vida. E aí eu estava procurando em alguns livros o que dizer, e eu encontrei um livro de Leon Denis chamado, vocês aqui conhecem ele como O Problema do Ser e do Destino da Dor, mas o título original é O Problema do Ser e do Destino. Um livro de 1911, ou seja, já tem mais de 100 anos. E nesse livro, no prefácio do livro, na introdução do livro, Leon Denis comenta que ele e um outro amigo, que é professor em uma universidade lá, em Paris, conversavam a respeito dessa mudança, desse início de tempo, no caso dele, lá em 1911. E o amigo se queixava que os jovens daquela época já estavam apresentando uma espécie de desencanto com a vida, como se eles não tivessem fibra para enfrentar as lutas, os conflitos. Vejam, isso era em 1911. De lá para cá, muita coisa aconteceu e o mundo mudou e os problemas sociais se multiplicaram. Tivemos duas grandes guerras, e pandemias e uma série de coisas. Então, naquele tempo a população da Terra era bem menor que a de hoje. Para vocês terem uma ideia, no período da Revolução Industrial eram apenas 2 bilhões de pessoas. Hoje nós somos quase 9 bilhões de pessoas. Então, naturalmente, surgiram questões novas, conflitos novos e claro, os antigos problemas de existir. Então, viver hoje implica uma série de desafios. E não há respostas para a questão do viver. Nem o Espiritismo se propõe a responder o que a vida é ou significa. O que o Espiritismo faz é direcionar o caminho, apontar como um farol para onde precisamos ir. Naturalmente, no sentido em relação aos sofrimentos, todos nós sofremos. Todos nós. Espíritas ou não espíritas. Religiosos ou não religiosos. Todos nós temos conflitos, sofremos desilusões, criamos expectativas que às vezes acabam gerando decepções, frustrações, sem falar, isso eu estou falando apenas do gênero de prova pelos quais nós temos que passar, naturalmente, num planeta como a Terra. Sem falar nas expiações, que são aquelas provações, aquelas reparações, grandes reparações, que pontua a vida de cada um de nós. Então, diante da dor, diante do desespero, diante da impossibilidade de perceber um futuro melhor, um futuro mais feliz, nos entregamos ou nos deixamos abater pelo desânimo. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que fala sobre a melancolia. Alguém aqui sabe definir o que seria melancolia? Bonita a palavra, né? Melancolia. Eita, quem dá a vez a quem? E agora? Ela deu a vez, a pessoa que ia falar, você disse antigamente... Freud chamava, que hoje a gente considera a depressão, E o que seria a melancolia no tempo que Kardec se referia a ela? Tristeza, desencanto com a vida, descontentamento com a vida, que hoje se entende como depressão. Claro, a depressão é um quadro onde todos nós passamos por ele. Alguns enfrentam de forma crônica e outros enfrentam como momentos na vida. Mas vejam só, isso naquele tempo, a visão de 1817 em diante era uma visão diferente. Ainda existia a influência do romantismo. Por exemplo, na Europa, o ato do suicídio estava em moda, principalmente no período romântico, saindo ali, porque haviam livros que incentivavam isso, romances e coisas que incentivavam os jovens.
Goethe escreveu um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. E o protagonista da história, ele se mata por causa de um amor não correspondido. Então, no período romântico, era o ideal de comportamento de alguém diante da desilusão da vida era matar-se. Vejam só. Era muito comum. E olhe que o mundo estava saindo do século XIX e caminhando para o século XX. E aí depois vieram grandes crises financeiras, vieram guerras, vieram uma série de problemas que o mundo sequer fazia ideia que aconteceria. Então, naturalmente, isso afeta o comportamento de todos nós. Isso afeta o humor das pessoas. Afeta a maneira de lidar com as questões. O aumento populacional faz com que existam crises econômicas, desemprego. Países como o Brasil, por exemplo, onde nós vivemos numa gangorra econômica, sempre, isso afeta a vida das pessoas. Então isso faz com que, dependendo de como a pessoa encare os problemas, ela pense na morte como uma solução para o que a aflige. Leon Denis, nesse livro que eu falei lá atrás, O Problema do Ser e do Destino, ele vai tecendo uma série de raciocínios em cima do problema que representa a influência do materialismo na vida das pessoas. Onde, acreditando que vivemos uma única vida, e diante da possibilidade de viver essa vida da forma que gostaríamos, é lógico que a pessoa deseje por fim essa vida. Porque uma vez que ela não vai atingir a aventura que espera, por que ela deve continuar vivendo? Por que continuar existindo? Então, a melancolia, a depressão, é um cenário onde a pessoa vai se vendo ela vai se percebendo sem possibilidades, sem alternativas. Claro, pessoas que enfrentam a depressão enfrentam o mesmo tipo de questão de formas diferentes. No texto do Evangelho, e aqui no texto do Livro dos Espíritos, principalmente o texto do Livro dos Espíritos, ele é duro com a questão do desejo de pôr fim à própria vida. E às vezes usa algumas colocações e alguns posicionamentos que chocam as pessoas, principalmente nos dias de hoje. Então vejam só. Na pergunta 943, Kardec perguntou aos Espíritos. A gente está no capítulo 4, desgosto pela vida, suicídio. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Ele diz. Vejam o que ele está querendo dizer com sem motivos plausíveis. Ele quer dizer que não há nenhuma grande dor, pelo menos aparente, nenhum grande conflito, não houve nenhuma grande perda, mas ainda assim o indivíduo não quer mais viver. Então os Espíritos dizem, vejam só, efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. E aí parece, para quem escuta, que o que eles estão querendo dizer é que a pessoa que tem fé não se mata, ou que só quem se mata é quem não tem fé. Não é assim. Mas há questões na vida, e aí são os efeitos do materialismo que Leon Denis fala. Muitas vezes nós depositamos as nossas esperanças, apostamos as nossas fichas em coisas extremamente superficiais e efêmeras. E com isso eu não estou dizendo que nós estamos errados. Nós temos o direito de fazer escolhas na vida. Mas, quando nós vivenciamos as coisas de forma rasa, no sentido dos investimentos afetivos que nós fazemos, como é que a gente vai colher algo dali se aquilo não vai dar muito resultado? Se aquele solo que nós estamos, por exemplo, plantando, ele não é rico o suficiente e ele nem é profundo o suficiente para que se criem raízes, para que se dê fruto. Então, às vezes, nós apostamos em futilidades na vida. Nós valorizamos mais coisas que são passageiras e efêmeras do que coisas que são permanentes. Claro, somos livres para fazer as nossas escolhas. Mas muito do desgosto, muitas vezes, que acontece na vida, é porque a gente acaba fazendo uma escolha ou tomando uma decisão que a gente acredita que é certa naquele momento, mas não é a melhor a longo prazo. Nós temos como saber isso? Não, não temos como saber isso. Não temos. E
A quantidade de questões que fazem alguém sofrer no mundo são tantas que o que para um é sofrimento, para o outro não é um sofrimento tão profundo. O que para um é motivo para tirar a própria vida, para o outro é motivo para que a pessoa se resigne mais. E o texto fala nisso, em ter resignação, em ter coragem. Mas o que é que dá resignação? O que é que nos impulsiona a ter coragem? Não é apenas a fé. Porque quando se fala de fé, muitas vezes fé fica parecendo uma coisa muito abstrata. Não é? Por exemplo, eu não posso ir na farmácia e pedir 250 gramas de fé. Eu não posso, como é que é o nome? Eu não posso chegar para a Catarina e dizer, Catarina, me empresta um pouco da tua fé para que eu possa enfrentar o problema que eu estou passando, porque é intransferível, ela não pode me dar a fé que é dela. Então, como lidar com os conflitos de existir? Passando pela existência. Só se aprender a viver vivendo. Claro que em algum momento eu posso cogitar que talvez não viver mais seja a melhor alternativa. Como hoje, em alguns casos, por exemplo, há países onde é legalizado o direcionamento de uma morte, de um suicídio assistido. E recentemente houve até o caso de uma brasileira que sofria de uma doença crônica, que causava uma dor muito grande, não havia medicação que desse resultado nisso, e ela estava cogitando buscar ajuda nesse país, onde isso é legal. No Brasil, não é legal. Além de não ser legal, ainda do ponto de vista social, é complicadíssimo. Claro, hoje já existe uma mudança nesse sentido, mas quando alguém se mata, quando alguém tira a própria vida, ele já socialmente, ele já tem uma pecha de alguém amaldiçoado e de alguém que fracassou. O Espiritismo vem para mudar essa perspectiva. Não apenas para mudar a perspectiva de quem pensa em tirar a própria vida, ou seja, ajudando-o a ver outras opções, outros caminhos, mas principalmente a educar aqueles que o condenam a ter uma outra visão. Porque quem condena a pessoa que suicida-se, faz o que por ela? Nada. Nada. E quem somos nós para saber o que se passa no coração do outro? Mesmo que fulano se tirou a própria vida porque era um insensato, uma insensata, era uma pessoa disso, aquilo. Nós não temos estofo moral para julgar as atitudes dos outros. Mas Deus condena. Se Deus condena, é uma questão de Deus. Nós não somos Deus para condenar. Nós precisamos entender o que leva alguém a fazer aquilo. E possivelmente nós já podemos até ter feito aquilo. E espero que não façamos isso um dia no futuro. Eu vi uma vez uma palestra de um orador espírita conhecido, onde ele disse que um belo dia ele estava passando o pior momento da vida dele, naquele momento ele falou. E ele estava na sacada do prédio, pronto para pular. Ele ia pular, ele ia matar-se. Ele é psicólogo, ele é orador espírita, mas naquele momento a vida dele estava difícil de suportar. E ele disse que o que fez com que ele desistisse foi pensar. Num breve momento, ele decidir pular ou não, que talvez aquilo não resolvesse a questão como ele imaginava. Pelas coisas que ele sabia, pelas coisas que ele havia aprendido com o Espiritismo. Mas no momento ele estava sofrendo muito. E ele queria acabar com aquela dor. E aí, a morte surgiu como uma maravilhosa e fantástica opção. Mas, ao mesmo tempo, algo nele o fazia hesitar. E ele disse que foi o que ele havia aprendido, o que ele havia absorvido, mas ainda assim, isso não impediu que ele passasse pela crise. Mas serviu para ele como uma oportunidade de aprendizado. No século XIX, até o século XIX, aqui no Brasil principalmente, alguém que tirasse a própria vida não podia ter nenhum tipo de rito religioso em relação àquela pessoa. Não havia missa, não havia nenhum tipo de ritual. Ele não podia ser enterrado em Campo Santo, ou seja, em cemitérios públicos, em igrejas e coisas desse tipo. Porque quem faz isso é como alguém proscrito. É como alguém que cometeu o pecado máximo. Então, vejam só, se num momento desse a pessoa já está sofrendo, a pessoa já sofre por ter que
seguir por esse caminho. Não havia, do ponto de vista social, nenhum tipo de assistência. Então, aqui em Recife, aquele cemitério ali dos ingleses, era um lugar onde eles aceitavam algumas pessoas que haviam morrido por conta do suicídio e eram sepultadas ali. Hoje já não tem mais isso. Mas ainda existe socialmente um preconceito muito grande, principalmente por parte de nós espíritas. O nosso esforço tem que ser no sentido de ajudar e amparar as pessoas, ou pedir ajuda se nos virmos diante de um desespero tão grande que apenas a morte seja a alternativa. Ninguém sabe o histórico do outro. Ninguém sabe a trajetória do outro como espírito. Claro, nós sabemos as consequências do suicídio. Claro que sabemos, né? Há uma série de livros que falam sobre isso. E há livros que falam, inclusive, sobre o suicídio consciente, onde a pessoa segue para a morte sem ter a intenção de matar-se, mas mata-se. E aí, quem faz isso? Quem bebe, quem fuma, quem tem sobrepeso, quem não controla as próprias emoções, quem odeia demais, quem é ressentido demais. Então, no final, todos nós somos candidatos a um suicídio involuntário se não respeitamos algumas coisas. Então, nós não podemos jogar pedra no telhado de ninguém, porque o nosso telhado é de vidro. Eu sou incapaz de perdoar uma ofensa. Quem vai adoecer com isso? A pessoa que me fez mal? Eu. Não perdoar, minha gente, é como tomar um prato do mel mais delicioso, cheio de espinhos. A vingança é isso. É tomar um prato de um mel maravilhoso, cheio de espinhos. Apenas nós vamos nos prejudicar. Mas o outro vai ter que pagar. Mas aí ele pode lidar com isso se arrependendo. Ele se arrependendo do que fez e procurando ressarcir o que ele fez, ele vai ficar bem. E eu que não consigo perdoar? Como vou ficar? Porque ele se perdoar e ajustar o que ele fez, não me libera do meu compromisso do perdão comigo mesmo. Pode perguntar. A irmã dele era suicídio, que ele também tentou do lado do monastério. Sim. Nesse tempo ele estava passando por um processo obsessivo terrível. Pois é. E não é brincadeira, não é fácil lidar com a obsessão. Um dos motivos que levam muitas pessoas ao suicídio. Perdeu o emprego e ficou desesperado. Pois é. Chegou ali, parou, olhou. Na hora ele viu. Sim, sim. Aí ele viu o guia dele. Conversou com ele. Empurrou ele lá do lado contrário. Eu conheço uma pessoa que sobreviveu a uma tentativa, né? Ela fracassou no suicídio. Ela pulou, mas aí saiu batendo nos toldos, mas se arrebentou toda, quebrou tudo, passou meses internada. Mas aí eu até vi um dia desse. Mas aí é aquela coisa, ela disse que até o momento em que fez aquilo, mais nada fazia sentido, ela não conseguia mais sentir prazer de nada, nada era bom. A vida tornou-se cinza, completamente cinza. Até que um dia ela disse que saiu de casa decidida a fazer isso. E fez. Para a sorte dela, ela encontrou uns toldos no caminho. Hoje talvez ela não tivesse tanta sorte, não tem mais toldo por aí. Pois é, então assim, a vida é dura, a vida é difícil. Há espíritos, e isso eu acredito que seja a maioria de nós, que não suporta as vicissitudes da vida. Tanto é que nós enchemos hoje os consultórios dos psicólogos, dos psicanalistas, as clínicas psiquiátricas. Nós não suportamos a vida. Nós não estamos suportando viver. Nós tomamos excessivamente medicação para lidar com coisas que seriam tristeza, mas a gente vive numa sociedade que impõe tanta felicidade para os outros que ser triste é você ser fracassado. Você estar em depressão é você ser alguém que não tem o que é preciso para enfrentar a vida, para lidar com os problemas, e isso não é a realidade. Não é a realidade. Mas como existe toda uma estrutura sociocultural que hoje promove uma felicidade constante, né? E eu não sei o que é essa constância na vida que se quer,
Porque até o marcador de batimento cardíaco oscila. Ele só para quando a gente morre. Nós temos que saber lidar com isso. E aí esse não é um fenômeno apenas de sociedades como a nossa. Países de primeiro mundo, países bastante evoluídos socialmente, enfrentam esse problema das pessoas não conseguem lidar com a existência. Eu acredito, pelo que o Espiritismo ensina, que esse comportamento é resultado de uma fase evolutiva, onde nós ainda não temos a maturidade necessária para enfrentar as dores que nos assolam. Mas elas não vão deixar de vir por conta da nossa pouca maturidade. Elas virão para nos ensinar. Então, pode sim. Quando você já se sente Isso é ótimo. quando você fala que você já vive, Isso é ótimo. eu batalhando pela vida, mas Aham. eu acho que tem um grau de maturidade espiritual. A pessoa tem algum grau aí. Às vezes, no caso, pode ser que a pessoa tenha maturidade espiritual ou as provas, vamos dizer assim, as grandes provas ainda não tenham chegado. Sim. A pessoa já passou por várias provas, e agora está. Mas, às vezes, as coisas acontecem nos últimos 100 metros da pista. Olha, se bem dizendo. O comportamento dela é muito engraçado porque reflete bem. Essa atitude dela reflete bem o que a gente pensa sobre felicidade. Porque, assim, que bom isso. Mas, assim, a gente nunca sabe o que pode acontecer depois. Com isso, eu não estou dizendo que vai acontecer. Mas, veja, as provações são inevitáveis. A gente está num planeta de provas e expiações. A gente sofre por que acontece conosco ou por que acontece com alguém que a gente ama. A gente sofre por estar vendo algo acontecer e a gente não poder mudar aquilo, por exemplo. Então, não tem como, minha gente, ser feliz o tempo todo. Nem faz sentido isso, porque eu só posso valorizar a felicidade se eu entender o que é tristeza. Agora, há pessoas que têm uma maturidade dentro das coisas, que enfrentam as dores e aquilo serve como lição para eles saberem valorizar o momento em que estão felizes. Mas vieram outras, né? Não passaram os momentos difíceis? Não houveram os momentos difíceis? Não houveram os momentos difíceis? Você passou por eles. Agora você está numa fase melhor. Agora eu acho que o momento triste, todo mundo tem. Você pode ser feliz, mas eu estou com problema, que vai estar Normal. É verdade, acho que isso é normal, de qualquer ser humano. É. Agora o problema é que tem pessoas que se sentem felizes o tempo todo. Porque são, né? Sempre trazem um problema. É porque são, sabe? É porque elas são. Não é uma coisa que, tipo, essa pessoa está inventando coisa. É a maneira dela lidar com as coisas. Entende? Por exemplo, eu tenho uma maneira de lidar com as coisas diferente de você. Eu olhei para frente e disse, não, se não acontecer alguma coisa agora, pode acontecer lá na frente. Para você isso já é impensável. Para mim é alguma coisa totalmente possível. Só vai acontecer coisa boa. Sim, e isso é bom. E isso é bom, mas a vida não é assim. A vida não é assim. Uma amiga minha uma vez escapou de um assalto. Aí a pessoa da frente foi assaltada, ela vinha na rua, a pessoa da frente foi assaltada e ela não foi assaltada. Ela viu e entrou num lugar, não sei o quê, aí ela estava agradecendo aos bons espíritos. Eu disse, então tu está querendo dizer que os espíritos se avisaram que tu ia ser roubada e não avisaram aquela pessoa ali na frente. Que Deus gosta. E o outro não? Você mesmo outro médico, não faz tudo direito. Mas como é que eu sei? Mas como é que eu sei alguma coisa sobre aquele rapaz lá que eu nem sei quem é? O meu protetor é forte. Hã? E o dele talvez não seja também, não? Ou eu estava mais atento naquela hora? Não acredito nisso. Será que eu não estava atento e vi? Aí eu disse, mas vem cá, então quer dizer que Deus prefere você a ele? É isso que você pensa? Eu não acredito nisso. Não, eu não estou dizendo isso. Eu disse a ela, você acredita que Deus prefere ele? Você acredita que os espíritos preferem você a ele? Será? Ou será que você simplesmente estava atenta? Então quer dizer, o que aconteceu com ele poderia ter acontecido com ela, pode acontecer com ela. Uma coisa até pior que ser roubado pode acontecer com a gente.
Então, o que eu quero dizer é que nesse mundo, nós estamos sujeitos a uma série de coisas, inclusive a ser felizes também. Agora, deixa só uma coisa. Eu acho assim, o Espírito não diz isso. Os seus pensamentos atraem tanto coisas boas quanto coisas ruins. Certo, mas no caso do rapaz assaltado, eu não sei nem o que ele estava pensando. Assaltado, você pensando que você atrai qualquer coisa. Não, você só precisa viver numa cidade onde a violência urbana é muito grande. É uma questão, veja, como é seu nome? Margarete, é uma questão de lógica. Se você vive numa cidade onde a violência urbana é muito grande, você pode ser E a assaltado. probabilidade de você ser assaltado é maior. Pronto. Mas isso não quer dizer que você vai ser assaltado. Bem, em Recife tem um aplicativo que os alunos da Universidade Federal desenvolveram de informática que mapeia os bairros mais perigosos. No Espinheiro, se você sair da rua principal e andar 30 metros em média nas ruas transversais, você é assaltado. Estou falando só do Espinheiro. Vamos ver como é que vai ser no Rosarinho, né? Então vejam, essa coisa de que a minha fé me livra, os apóstolos, quem conhece a vida dos apóstolos? Só um morreu de morte natural, de velhice. Os outros morreram como? Enfrentaram o sofrimento. Essas pessoas não tinham proteção. Os apóstolos, homens que serviam o Evangelho, não eram você e eu. Entende? Então, minha gente, sofrer faz parte de viver. É um passo para saber. Você não faria a mesma coisa, não? Faria. Sabe por quê? Senão você ia ser preso e ia ser morto ali na hora. Você não ia querer morrer. É um instinto. Tentar salvar a própria vida é instintivo. Se tiver um perigo aqui, um vai passar por cima do outro tentando salvar a própria vida. Claro. Quando Jesus veio à Terra para ter que enfrentar tudo aquilo, sendo justo, não tinha nada para espiar, não tinha nada para resgatar. Ele sabia o tipo de problema que ele ia enfrentar aqui. Por quê? Porque entre nós a bondade não é o que predomina. Entre nós o que predomina é o sofrimento, o egoísmo, a tristeza, o orgulho. Inclusive no texto aqui do Espírito, ele pergunta se uma pessoa se mata para escapar de uma vergonha muito grande, pela vergonha de um mau ato praticado. Ele diz, matar-se não vai solucionar o problema, não vai corrigir a falta. No entanto, algumas culturas veem no suicídio o ajuste de um ato praticado, como a japonesa, por exemplo. As pessoas matam-se para corrigir uma humilhação, ou para evitar uma humilhação. Aí eles dizem, não, há orgulho nisso. Então vejam, o que leva alguém a optar por acabar com a vida são N questões. N questões. Uma delas é o desespero. Há pessoas que praticam isso porque enlouqueceram. Estão num momento tão drástico ali que não tem uma outra opção. Como aconteceu nas Torres Gêmeas, por exemplo. Tem um documentário que fala de pessoas mais de 100 pessoas que se jogaram da torre. Mas ela é tão grande que a gente não conseguia ver, mas houve um documentário, né? Elas ficavam pulando porque o fogo encurralava essas pessoas. E aí algumas delas não queriam morrer queimadas e desesperadas se jogavam. Então vejam só, momentos extremos, né? Momentos de privação de razão, momentos em que a pessoa pode estar alcoolizada, pode estar sob efeito de alguma outra droga, pode estar sob influência obsessiva. Então é uma série de questões que levam alguém a optar por esse caminho. O involuntário, por exemplo, eu posso pegar um carro, sair em alta velocidade, eu estou assinando, não é, a responsabilidade, eu estou assumindo o risco. E aí o que é que o Espiritismo propõe? A gente precisa mudar o panorama, a percepção das coisas, a maneira de ver a panorâmica da vida. E lutar contra as ideias materialistas. Lutar contra essa ideia de que, se a vida não estiver do jeito que eu quero, não vale a pena viver. Ou então eu só sou feliz se estiver tudo bem na minha vida. Eu tenho um amigo, muito amigo mesmo, que sofreu um insucesso financeiro por causa de investimento na Bolsa de Valores e perdeu tudo que ele tinha. Perdeu tudo.
Ele morava num apartamento de luxo em Casa Fora. E aí ele precisava sair desse apartamento. Ele disse que no dia que ele estava se mudando do apartamento, a vontade dele era morrer. Porque ele estava se sentindo totalmente fracassado naquela hora. E não tem ninguém que venha ajudar a gente quando a gente está caído no chão. Quando a gente está estirado no chão. Só os que nos amam de verdade permanecem. Os outros que vivem conosco por causa de circunstâncias se afastam, dão as costas. Porque há uma crença de que quando a pessoa está na pior, andar com ela vai atrair coisas ruins para você também. Então vejam, nós somos impiedosos com quem sofre. Nós somos impiedosos com quem não tem o necessário para viver. E ao contrário disso, nós bajulamos, adulamos quem tem de sobra. O texto do Evangelho, inclusive, fala isso. Nós temos um comportamento para alguém que está acima de nós, socialmente falando, e temos um outro para quem está abaixo de nós, socialmente falando. Então, isso é terrível. Há pessoas que lutam contra as privações da vida, não conseguem vencê-las, se entregam ao desespero. E vão morrendo lentamente, muitas vezes se entregando à dependência das drogas, porque é uma forma de fugir daquele desespero. Pessoas, às vezes, geniais, por exemplo, Cartola. Cartola nunca conseguiu vencer a pobreza na vida toda. Ele teve que lutar contra a pobreza, uma série de dificuldades, num Rio de Janeiro de mais ou menos quase uns 100 anos atrás, onde um homem preto jamais poderia ascender socialmente. Pois é, não conseguiu vencer o álbum. Cartola nunca saiu nem da pobreza, meu filho. Cartola, quando a música dele estava sendo tocada nas rádios, ele estava trabalhando de flanelinha. Ele morreu em decorrência de problemas pulmonares por causa da vida toda sendo privado de uma alimentação decente, uma refeição decente. Às vezes comia uma vez por dia. Então tem uma série de pessoas que passam por problemas terríveis. A gente sequer se interessa pelo que acontece com eles. Até que um dia acontece o pior e a gente fica nós ficamos sem entender o que está acontecendo. As ruas de Recife estão cheias de pessoas que não têm mais por que lutar pela vida. Estão em situação de rua. Um disse para mim, eu tenho algum trabalho com as pessoas em situação de rua, um disse para mim assim, na rua a gente não vive. Não se vive na rua. Pois é. A pessoa está ali por uma série de questões, mas ela não vê perspectiva de sair dali. E aí, claro, há como resolver o problema de todas as pessoas? Não. Mas a gente precisa ajudar quem cruza o caminho da gente. A gente precisa estimular quem está passando por isso a lutar para sobreviver. Às vezes a pessoa não quer mais. Pois é difícil. Uma pessoa em depressão, por exemplo, a pior coisa que se pode dizer para alguém que está em depressão é reaja. A gente não sabe a luta que a pessoa está enfrentando para se manter ali, no que a gente acha que é o fundo do poço, para não afundar mais. A gente não sabe. A gente não sabe o que o outro vive. A gente não sabe o que o outro sente. Mas a gente pode estar ali. A gente pode estar presente. A gente pode estar ao lado. Foi? É porque é aquela coisa, né? Nós temos as nossas prioridades na vida, os nossos interesses pessoais. Então, um problema do outro, às vezes, aparece num momento indesejado para a gente. E a gente, às vezes, não quer lidar com isso. Às vezes, é uma forma também de se defender do sofrimento. Ou então, uma reação em relação à impotência de não poder resolver o problema do outro. Porque nós não podemos resolver, não podemos solucionar. Ninguém consegue resolver. O outro é que, com ajuda, com suporte, ele vai mudando alguns comportamentos, redirecionando algumas ações, melhorando algumas percepções, e aí ele pode ir mudando. Mas nós só podemos estar presente e dar apoio. A nossa ação não implica que o outro vai melhorar. Mas nós precisamos estar ali. Fazer o bem que se pode, no máximo da sua capacidade. Até o limite das forças. Não fazer o nada é como fazer o mal.
Isso. Dá o apoio. A gente vai sofrer também, vai. A gente vai sofrer também. Não tem como. A gente vai ver o outro sofrendo e isso naturalmente vai fazer a gente sofrer, que amamos aquele outro. Né? Tem um ditado hebraico muito curioso que diz assim: se no teu caminho tu não encontras demônios, muda a direção, porque estás indo no mesmo sentido que eles. Servir ao bem significa, sobre vários aspectos, que nós vamos lidar com a dor, nossa ou dos outros. Também. Mas a ingratidão, tudo bem, é merecida. Mas a dor do outro nos comove, nos mobiliza, nos fragiliza. Assim como a nossa dor. É difícil de lidar com isso. Servir o bem, ser espírita, fazer o bem, não significa que a gente vai andar por um caminho atapetado, reto, nivelado, o tempo todo. Tem hora que a gente vai ter que entrar em lugares muito difíceis para saber lidar, ou com a nossa dor, ou com a dor do outro. É muito complicado. É muito difícil. Porque quando a gente ajuda o outro, a gente vai na esperança de que a nossa ajuda solucione. E esse é o engano da gente. Porque não é para que a gente solucione. É para que a gente dê um apoio. Quem vai usar esse apoio para sair dali é o outro. Mas a gente quer, porque a gente é ensinado que a gente tem que fazer os outros felizes. Isso nos adoece. Entende? A gente é ensinado. Sim. Também concordo que fomos, mas vai ser sempre assim? Não. Vai ter sucesso sempre? Não. Principalmente quando não depende da gente. Quando os fatores que implicam o sucesso não dependem de nós, então... Vejam, esses digital influencers, é uma profissão nova, né? Vejam como eles adoecem com esse processo. Não é? Eles ficam depressivos porque o sucesso ali não depende apenas das ações deles, do ponto de vista de retenção de mídia e coisas assim. Há todo um fator sorte também. Tem uns que não conseguem chegar lá. É. Todos os setores que você de trabalho, Sim. ele não tem paciência mais cuidado, quer correr Imediato. você cuidar, e na primeira frustração já tem um problema sério. É muito difícil. É difícil. É. Enquanto as gerações mais antigas, por exemplo, as pessoas que nasceram depois da Segunda Guerra, são chamadas de baby boomers. Tem um monte de baby boomer aqui. Eles estão lá na casa dos 70 e diante. Os baby boomers, eles são resilientes. Como ela é resiliente. Ela é resiliente. Eu não sou baby boomer. Você é baby boomer, sim. Qual é a sua idade? Qual é a sua idade? A senhora é baby boom, mas não me entenda mal. Baby boomer não é uma ofensa, é um termo. Baby boomer não é uma ofensa, é um termo. A senhora é baby boomer, ela é baby boomer, ele é baby boomer. Nasceram depois da guerra, enfrentaram o quê? Depressões. Eu nasci em 75. Eu nasci em 75, nasci depois da guerra. A senhora não nasceu depois da guerra? Mas eu não nasci imediatamente após a guerra. A senhora nasceu alguns anos após a guerra. Então os baby boomers, eles enfrentaram muitas situações. A vida era difícil, muitas pessoas morreram, a economia estava em colapso. Eles aprenderam a viver com privações. Essas pessoas se tornaram resilientes. Fortes, elas são fortes para lidar com isso. Então elas têm essa fibra moral de chegar para o outro e dizer, vamos lá, vamos lutar, vamos enfrentar. Quem já teve uma vida mais fácil, como ela falou, diante da primeira frustração se desespera porque ele foi poupado, ela foi poupada. Protegeram ele. Claro, não era a intenção prejudicá-lo, a intenção de proteger era o amor que motivava isso. Mas a pessoa fica fragilizada. E o mundo é carinhoso conosco o tempo todo? Não. Claro que a gente promove as coisas de uma forma no mundo, a gentileza existir entre as pessoas, mas não é sempre isso que acontece. Não é sempre isso que acontece. Vamos encontrar injustiças, vamos encontrar preconceitos, vamos encontrar intolerância,
E a gente tem que saber lidar com isso. Todo mundo não tem que nos amar. Todo mundo não tem que nos aceitar. Todo mundo não é obrigado a concordar conosco. E nós temos que estar bem com isso, ok com isso. Faz parte de viver. Então as pessoas, as gerações mais jovens, precisam aprender essa lição. De que vão haver pessoas que não vão admirá-los, que não vão concordar com eles, que não vão aceitar tudo que eles colocam, que não estão para servi-los. Então, hoje vivemos esse conflito, né? As pessoas mais maduras têm essa bagagem da vivência, né? Tem esse tesouro da experiência que podem ofertar aos mais jovens na convivência. Então, é extremamente valioso a convivência de pessoas mais velhas com pessoas mais jovens. Com crianças, principalmente, não é? Mas hoje, infelizmente, as crianças passam muito tempo sozinhas, porque os pais precisam trabalhar muito, as mães precisam trabalhar muito, e ninguém cuida desses pequenos. Eles acabam sendo criados por pessoas que são pagas para criá-los, mas não têm a obrigação de educá-los moralmente. Então, eles acabam sendo influenciados por uma série de coisas, né, do ponto de vista de cultura, de mídia, que não vai acrescentar muito a eles. E na hora de enfrentar as dificuldades, eles vão se sentir como sozinhos. Há casos de crianças muito cedo, assim, no início da adolescência, tirando a própria vida. Então se sentem num nível de desamparo, e de dor, de sofrimento e de solidão muito grande. Às vezes a gente não vê mesmo, e às vezes a gente não quer ver. A gente está focado em outras coisas e não dá a outra pessoa a atenção que realmente ela precisa. Ouvir, dialogar, conversar. Poder falar sobre o que sente é importantíssimo. Falar dos próprios sentimentos, principalmente os homens. Nós, homens, não falamos das nossas emoções. Nós fomos educados para não falar das nossas fragilidades. Porque nós temos que ser fortes, nós temos que ser machos, e não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. O percentual de suicídio entre homens é gigantesco, porque o homem não fala sobre isso. Ele se fecha lá no mundo dele, na caverna dele, e não diz que está infeliz, não diz que se sente frustrado, não tem coragem de admitir que às vezes fez as escolhas erradas na vida. Então ele vai se tornando uma pessoa tóxica, uma pessoa revoltada, uma pessoa que vai explodindo e fazendo todo mundo sofrer. Alguns tipos de trabalho induzem mais as pessoas a quadros depressivos que outros. Não é? E aí é preciso, nas relações de trabalho, nas políticas de trabalho, pensar como está a vida dessas pessoas. Por exemplo, a pandemia passou. Ninguém fala como está a vida dos profissionais de saúde que trabalharam na pandemia e que sobreviveram à pandemia. O índice de depressão entre eles é altíssimo. Porque eles tiveram que enfrentar um risco de morte muito grande. Quem pegou Covid aqui na pandemia antes da vacina? Quem pegou muito grave, assim, de ficar... A gente pensa que vai morrer, não pensa que vai morrer? Eu disse, bem, eu acho que eu vou morrer. Eu tive a pneumonia pós-Covid, aquele quadro todo, disse, bem, eu falei com os espíritos, eu vou morrer. Eles disseram, vai, mas não agora. Ajudaram, né? Consolando. Pois é. Mas é aquela coisa, a vida estava em risco para todo mundo. E essas pessoas tinham que sair de casa para ir trabalhar com o perigo total. Então, isso gera um nível de estresse e um nível de desgaste emocional tão grande que a pessoa adoece. Quando a gente passa por algo com alguém que a gente ama, muito sério, muito perigoso, e a gente se segura ali e dá o apoio que a pessoa precisa, depois que a coisa se resolve toda, o que é que acontece? A gente cai. Porque é uma reação natural. Fisiologicamente falando, neurologicamente falando, é uma reação natural. Então, a gente cuida dos outros, mas é preciso também que alguém cuide da gente. E aí é que eu entro no ponto sobre nós espíritas. A gente, às vezes, se engana por ser espírita e por, às vezes, achar que a gente entende demais o que a gente estuda, que a gente suporta tudo
que a gente é capaz de enfrentar tudo e que a gente tem que suportar todo o peso do mundo. E aí a gente cuida dos outros, cuida de todo mundo, dá assistência a todo mundo, trabalha na casa espírita, é médium, faz campanha do quilo, dá passe. E quem cuida da gente? E quem cuida da gente? E se a gente não cuidar da gente? O que é que acontece? A gente também uma hora vai tombar, vai cair. Então a casa espírita é um lugar importantíssimo para esse acolhimento de toda pessoa que está enfrentando as dificuldades da vida. Inclusive o trabalhador da casa espírita. Ele precisa ser acolhido, ele precisa ser... tem um tempo do recado aí, né? Ele precisa desse acolhimento. Na casa espírita as pessoas precisam confraternizar umas com as outras. Às vezes, quem está aí sentado, às vezes, não sabe como é o bastidor do trabalho na casa espírita, né? Tem gente que vai, por exemplo, chega, vai fazer o trabalho que tem que fazer, como voluntário. E aí trabalha ali o tempo todo. Não tem tempo de assistir uma palestra, não tem tempo de sentar para fazer nada. Só trabalha. Ele não desfruta da casa como vocês desfrutam. Ela fugiu ali do que ela estava fazendo, parou e está olhando eu falar aqui. Mas às vezes não dá. Às vezes a pessoa que está trabalhando na casa espírita também está enfrentando uma dor imensa, um sofrimento gigantesco. Pensando às vezes até em tirar a própria vida porque não aguenta mais. Às vezes só não faz porque sabe as consequências disso. Tem medo das consequências, mas está sofrendo. E a gente não acolhe essas pessoas. Porque a gente está tão preocupado em salvar todo mundo que esquece de salvar quem está do ladinho. Ou então esquece de salvar nós mesmos. Nós temos que cuidar de nós também. Identificar os nossos processos, os nossos complexos, as nossas dores. Conversar sobre as nossas dores. Entender que o tratamento espiritual é importante para lidar com uma série de questões, mas o tratamento espiritual não soluciona todo o problema. É uma parte do que melhora. A outra parte são as nossas ações. As nossas posturas. Então, por exemplo, eu achava que porque eu sou espírita, nada vai acontecer comigo, eu estou sendo ingênuo, pode acontecer qualquer coisa. A minha fé vai me ajudar a passar por isso, mas pode acontecer. Uma vez a gente saiu do centro, era tarde da noite, trabalhando numa reunião mediúnica, e aí a gente foi conversando na frente do centro. Uma das pessoas, um grupo de pessoas queria ir por uma rua esquisita. Aí eu disse, minha gente, é melhor não ir por ali não, porque ali é bem perigoso. Aí eles disseram, não, mas aí os espíritos protegem. Os espíritos disseram, digam a eles que não vão por aí. Aí eu disse, não vão por aí é perigoso. Eles foram. Eu continuei conversando com outra pessoa na frente do centro, eles voltam desesperados. Tinham sido assaltados. Aí eles disseram, revoltados. Uma moça perguntou, revoltados. Onde estavam os espíritos que não ajudaram a gente na hora do assalto? Eu disse, eles estavam avisando para vocês não irem para lá. Eles estavam avisando para vocês não irem para lá. Vocês foram, ou seja, os bons conselhos dos espíritos não tomam o lugar do nosso livre-arbítrio. Se a gente souber ouvi-los e atender às orientações, a gente se livra até de muita coisa. Mas quando a gente resolve fazer o que quer, porque a gente quer, nós estamos fazendo as nossas escolhas. Nós não podemos botar a responsabilidade deles. Ali não era perigoso? Eu não sei que ali é um perigo. Se eu for por ali, é uma chance de eu lidar com o perigo. Porque eu vou ter que exigir que esses espíritos tirem o perigo dali. Então a gente não pode criar essas ilusões, não é? Porque na vida, os momentos bons vão acontecer, principalmente quando a gente sabe desfrutá-los. Porque estar feliz é aquele momento em que a gente está desfrutando o que vive, o que tem, desfrutando das pessoas ao nosso lado. Então isso é o motivo da felicidade. Porque nós estamos percebendo e vivendo aquilo. Mas às vezes a gente está tão mal que coisas boas estão ali e a gente não consegue ver. Não é porque não quer, é porque não consegue. Não consegue. A dor é tão grande que mobiliza apenas os aspectos negativos da personalidade dele. E aí entramos naquela, acabamos sendo aquele que pensamos. Se pensamos negativamente, tudo é negativo ao nosso redor. Tudo é cinzento, tudo é sem cor. Se pensamos positivamente, nós vamos conseguir jogar luz sobre muitas coisas, sobre muitos aspectos, sobre muitas coisas.
E quando as dificuldades vierem, a gente vai buscar se manter firme e passar por elas. Passar por elas. Então, os ensinamentos espíritas precisam promover essa consciência. A gente não pode ficar se iludindo, porque espírita tudo vai ser mais fácil. Ou se eu sou budista, tudo é mais fácil. Se eu sou evangélico, se eu sou um bandista. Não. As religiões servem para nos dar apoio moral. Para nos dar força para lidar com os problemas. Elas não servem como salvação, como era no passado, que as pessoas acreditavam que ser de uma religião era garantido para ser salvo. Né? Tinha gente que comprava indulgência. Graças a Deus não se vende indulgência para ir para o nosso lado. Né? Então, as pessoas, eu quero ir para uma colônia espiritual, é claro que você vai. Mas antes de ir para a colônia, o que é que vai acontecer? Naturalmente, natural. Você vai ter que cruzar o umbral, nem que seja a jato. Nem que seja de Uber, mas você vai ter que cruzar o umbral para poder chegar numa colônia. Para sorte da gente, há colônias no umbral. Nosso lar é uma dessas colônias no umbral. Uma amiga minha, quando soube que nosso lar era no umbral, quase que ela desencarnava, porque ela jurava que nosso lar é o céu. Eu digo, meu Deus do céu. A gente não sabe nem o que é isso. Se para nós nosso lar parece o céu, imagine como deve ser um lugar de espíritos elevadíssimos. A gente não convive com esse tipo de gente ainda. A gente convive com os bons espíritos, até convive com os espíritos superiores, mas às vezes a gente não sente, a gente não percebe. Não é não. É uma colônia no umbral. No limite do umbral, na fronteira do umbral ali. Fica lá. E é um posto de assistência aos que sofrem. Mas não precisa, se vocês desencarnarem, não precisa ir para o nosso lar não. Aqui em Recife há colônias espirituais também. É mais perto. É menos esforço. Vão para as colônias. Busquem as colônias espirituais. Há colônias perto. Se você viu uma luz, vá. Se for duas, saia da frente, que é um caminhão, com certeza. Então, a gente nunca sabe na vida o que o nosso, vamos dizer assim, destino aguarda para nós, no sentido de tarefas, de crescimento, de lutas, muitas vezes desafiadores. A gente precisa saber acolher a dor quando ela chega. É natural a gente não querer sofrer. É natural. Mas sofreremos, inevitavelmente. Mas isso não significa que esse sofrimento signifique fracasso, signifique parar de evoluir, signifique cair num poço de onde nós não vamos sair nunca. O sofrimento também pode ser oportunidade de aprendizado. Pode ser oportunidade de repensar algumas coisas. Pode ser oportunidade de rever determinados conceitos. Mas se eu tapar os meus olhos para isso, vai ser mais difícil para mim lidar com o sofrimento. Porque tudo que nós precisamos na vida, Deus já nos outorga, Ele já nos dá no ato de nos criar. Então, nós precisamos pedir a Ele sabedoria, força, coragem, resiliência. Resiliência se desenvolve. Resiliência a gente não ganha. A gente aprende. Resiliência é suportar. Mulheres são boas em suportar as coisas mais que homens. Por quê? Vivem num regime machista. Quem é submetido aprende a resistir. Quem tem tudo o que quer não sabe aguentar privação nenhuma. Não é? Sabedoria. Então, desenvolver essas aptidões, resiliência, sabedoria, coragem, fé. Fé se desenvolve exercitando a fé. Né? E como é que se exercita a fé? Na prática do bem. A prática do bem é o que fortalece a fé. Então, na hora que as dores vierem, nós vamos enfrentá-las. E se a gente tiver apoio de pessoas, a casa espírita, a família principalmente, nos ajudando, nós vamos passar por isso de uma forma menos constrangedora, menos aflitiva. A gente se desespera quando a gente se sente só. Aí a gente se desespera. E quando a gente sentir que não dão a gente a atenção que a gente merece, reclamemos. Vamos reclamar. Você não está dando a mim a importância que eu tenho nessa vida. Você não está sendo cuidadoso comigo ou cuidadosa comigo. Você não tem observado também as minhas necessidades. Isso vale para filho, mãe com filho, marido com esposa, companheiro com companheira. Serve para todo mundo. Amigos entre amigos. Né? Às vezes o outro está faltando com a gente. A gente está ignorando o outro, esquecendo o outro. E a gente fica com vergonha de reclamar. E o outro exige da gente atenção, amor, carinho, tudo. Aí a gente tem que dar
aquilo que a gente não recebe. Uma planta que não é regada, o que acontece? Então, o Espiritismo é a favor da vida em todos os sentidos, mas o Espiritismo também explica a gente a entender a complexidade que é a vida. Para nos manter de pé, precisamos uns dos outros. Precisamos do apoio, do amor, da compreensão. Às vezes do puxão de orelha do outro precisamos. Então, da mesma forma que contamos com o apoio dos dois espíritos para as nossas lutas, vamos contar um com o apoio dos outros na vida, como companheiros, como irmãos. Que a casa espírita seja o lugar onde a gente vivencie essa fraternidade. Uma boa noite a todos e muita paz. E você não me dá razão.